Entrevista. O programa Refis da Crise, que permite o parcelamento de débitos tributários com o governo federal, é o tema da entrevista de Arthur Filho. Um supermercado que ainda questiona na justiça a penhora de parte de seu faturamento acaba de ser incluído novamente no chamado Refis da Crise, programa instituído pela Lei 11.941 e que permite o parcelamento de débitos tributários junto ao governo federal. De acordo com a liminar concedida pela 2ª Vara Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, o contribuinte que acumula uma dívida de R$6 milhões referentes a COFINS poderá obter os benefícios do programa, realizando o pagamento de seu débito tributário em até 180 meses, com descontos de até 100% nas multas e de 45% nos juros de mora. Sobre este caso, nós vamos conversar com o advogado tributarista Fábio Calcini. Dr. Fábio Calcini, como é este caso? A liminar garante que empresa com faturamento penhorado volte a ser incluída no Refis da Crise? Muito bem. De fato, esse caso, ele até extrapola essa situação concreta. O caso concreto, ele nos traz a seguinte discussão. Eventual irregularidade ou problema ou insuficiência de uma penhora em execução. Isso impede que existisse a adesão ao parcelamento ou causa a exclusão, do parcelamento chamado Refis da Crise, da Lei 11.941 de 2009? Veja, o Judiciário entendeu, com base nessa liminar, que não há previsão em lei, respeitando a ideia do princípio da legalidade, de que uma autoridade administrativa impeça a adesão ou exclua, como foi este caso, do parcelamento, sob a alegação de que há alguma irregularidade, problemas, insuficiência, seja qual medida for, em face de uma eventual penhora. Porque neste caso concreto, existiu uma execução fiscal onde o supermercado questionava uma penhora no faturamento. Então ele não cumpria, até porque ele entendia que a medida era ilegal, o depósito da penhora no faturamento. E após essa discussão, no decorrer dessa discussão, houve o surgimento do Refis da Crise. E ele fez adesão. E, para nossa surpresa, a Procuradoria, bem posterior à sua adesão, vem sustentando e gerou uma exclusão sob a alegação de que aqui não houve o depósito dos valores sobre a penhora no faturamento a título de penhora antes do advento da lei. E aí o Judiciário entendeu que não havia previsão legal para esse tipo de exclusão. E é nesse sentido também que eu digo que o caso extrapola essa situação da penhora. Porque, no fundo, o que o Judiciário está dizendo é o seguinte: somente pode ser excluído do parcelamento nas hipóteses descritas em lei. Então, não pode uma portaria, uma instrução normativa criar novas hipóteses. E qual a única hipótese que a lei cria para a exclusão? É a inadimplência do próprio parcelamento do Refis da Crise. Neste caso, agora o governo federal terá que seguir a determinação da Justiça Federal Paulista. Sim. É uma ordem judicial, até onde eu sei, ela é uma liminar, então é uma decisão ainda provisória, mas até onde eu sei, ainda não fui notificado de nenhuma decisão em sentido contrário. De modo que, sendo comunicado ao procurador, eles devem, obviamente, respeitar a decisão judicial, até enquanto ela estiver vigente. Para essa negociação, Dr. Fábio Calcini, tem que haver um valor referente, um montante ou não, para conseguir esse parcelamento? Não, o Refis da Crise, ele não limitou a valores, qualquer débito tributário que existia quanto aos tributos federais, desde INSS, Procuradoria da Fazenda, Receita Federal, desde que vencidos até 2008, novembro de 2008, e com base em alguns outros condicionamentos que a legislação exigia, você podia aí fazer adesão, e obtendo assim descontos e um maior prazo aí no pagamento desses valores. Então qualquer empresa pode fazer adesão? Essa lei, o prazo para adesão já foi, não é? O prazo foi em novembro de 2009, então não há mais a possibilidade de adesão ao Refis da Crise, não é? O nosso caso, inclusive, o contribuinte ele fez a adesão corretamente em novembro de 2009, tudo certinho, e o que houve foi uma exclusão, ou seja, tentaram excluí-lo deste parcelamento aí por essa discussão da penhora no faturamento.
E quais são as vantagens do refis da crise? O refis da crise foi uma expressão que se utilizou, porque na verdade surgiu de uma medida provisória, 449, e depois transformou na Lei 11.941 de 2009. E essa Lei 11.941 de 2009, ela traz diversas vantagens, ela trouxe diversas vantagens ligadas à redução de débitos tributários, desconto em multas, em juros, em cargos legais, inclusive permitindo a compensação ou a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para abatimento de multa e juros, né? Aí foi dependendo, essa lei ela criou patamares, dependendo da quantidade, né, pagamento à vista, o desconto é maior e assim sucessivamente até 180 meses, né? Se houver um atraso nesse período de 180 meses, a empresa perde o direito? Sim. Aí há previsão expressa na legislação para se excluir, tá? O que acontece? Se você não pagar 3 parcelas de forma consecutivas ou não, você pode sofrer a exclusão, tá? Atrasos de até 30 dias, desde que você purgue essa ausência, essa inadimplência até 30 dias, não causa o risco da exclusão. Mas o que não pode é atrasar 3 parcelas de forma consecutiva ou alternada. Essa é a única causa na lei que permite a exclusão. Fora isso, esses formalismos que normalmente o Poder Público, a Receita Federal tem exigido, os procuradores da Fazenda, pautando-se por instruções normativas, portarias, verdadeiramente são exigências ilegais. E caso um contribuinte tenha exclusão ou problemas com parcelamento por esse excesso de formalismo, ele deve procurar o judiciário, uma vez que a lei não fez tais previsões. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em tributação, o Dr. Fábio Calcini, ele que falou a respeito de uma liminar que garante que empresa com faturamento penhorado volte a ser incluído no refis da crise. Dr. Fábio Calcini, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, muito obrigado e sempre fico à disposição do senhor. Agora, 12h20.